Olá, marianos e marianas, vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Hoje trago mais questões específicas para o concurso de guarda municipal. Então, vai fazer esse concurso e a banca é VUNESP? Assista a nossa correção e também faça parte dos nossos cursos. Tem um curso exclusivo de nível médio da banca VUNESP de português. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma e vamos estudar. Primeira questão que trago está contemplando crase. Tem facilidade nesse assunto? Pare o vídeo, resolva a questão. Vamos ver se você vai gabaritá-la. Então, concurseiro, aqui está o nosso curso de nível médio da banca VUNESP. O link está na descrição do vídeo. Acesse agora cienciaexata.com e venha fazer parte da nossa turma. Primeira questão, o sinal indicativo de crase está empregado corretamente em... Vamos ver se você conseguiu acertá-la. Questão para o cargo de guarda municipal. Os cientistas do século XVII conheciam a distância. Primeira coisa, você já sabe. Substitua a feminina por uma masculina. Eu sempre uso o ato. Eles conheciam o ato. Sempre que der o, não terá crase. Então, o correto aqui seria conheciam a distância. Dica, anote aí no seu caderno. Quando eu tiver um verbo transitivo direto, não usarei crase. Por quê, mestre? Eu estudo, vou colocar aqui, estudo português. Eu estudo o quê? Português. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, ele não vem acompanhado de preposição. E o que é a crase? A crase não é a junção da preposição a, mas o artigo definido feminino a. Se você não exige a preposição a, não tem como ter crase. Show de bola? Houve muitas tentativas. Gente, o correto aqui seria houve ou houveram? Vou deixar essa pergunta. Deixe lá nos comentários do vídeo. Vamos ver se você vai justificar adequadamente. Houve ou houveram muitas tentativas? Até que o homem conseguisse chegar à Lua. Ok, quem chega, chega a algum lugar, mas o a de a Lua vai dar a com acento indicativo de crase. Até que o homem chegasse ao universo, ao rio, por exemplo. Então, aqui a alternativa B está correta. Por quê? Eu tenho um verbo transitivo indireto, neste caso. Verbo transitivo indireto, porque quem chega, chega a algum lugar, a lua. Então, vai exigir a preposição a, mais o a de artigo definido feminino, exigido pelo substantivo lua. Então, quem chega, chega à lua. No conto tibetano, há menção a um. Ok, se é menção a alguma coisa. Esse substantivo aqui vai exigir a preposição a. Mas aqui, por que ela está errada? Porque aqui eu já tenho um artigo indefinido. Por que eu não uso crase antes de artigo indefinido? Crase é a junção da preposição a mais o artigo definido feminino a. E eu venho aqui e coloco mais um artigo, que bagunça. Não pode. Sempre que tiver artigo definido feminino, artigo indefinido, que seja ele feminino ou masculino, você não usará a crase. O rei dos macacos chegou a envolver. Não uso crase antes de verbo. Cuidado com a partir. Não tem crase também. Hoje já se conhece um pouco mais a respeito. O respeito ou a respeito? Eu falo o respeito, palavra no masculino. Não uso crase antes de palavra no masculino. Se você usar crase antes de palavra no masculino, você só vai andar a pé, comprar a prazo. Por quê? Você não vai passar no concurso. Então, pé e prazo, palavras no masculino, você não usa crase. Ok? E vamos à próxima. Assinale a alternativa em que as barras devem ser substituídas por vírgula. Tem vírgula, primeira coisa de que você vai se lembrar, que sempre falo durante as minhas aulas, é do SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo e nem o verbo do complemento. Vamos ver a primeira alternativa. É possível concluir que a ONU é um órgão. Aí você já identifica o verbo e faz a pergunta. O que é um órgão? A ONU. ONU aqui ela exerce a função de sujeito. Quando eu tenho o sujeito e posteriormente tenho o verbo, aqui eu já tenho o verbo, entre o sujeito e o verbo não pode haver vírgula. Já descarto a primeira alternativa.
é um órgão que procura trazer soluções ao mundo. Você observa aqui que aqui eu tenho um nome, não é isso? Aqui eu tenho um substantivo. Quando tiver um nome que seja um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, ele não pode ser separado por vírgula do adjunto adnominal e nem do complemento nominal. Memorize isso daqui. Neste caso, não é necessário, é até difícil para você compreender quando é adjunto adnominal e quando é complemento nominal. Mas sempre que tiver, por exemplo, que seja um adjetivo ou um advérbio, você já sabe, será um complemento nominal. Se for um substantivo concreto, aí você já sabe, já será um adjunto adnominal. Mas aqui você identificou o substantivo, identificou o nome, não pode ser separado o seu termo acessório ou mesmo, falando mais fácil, o adjunto adnominal e nem o complemento nominal pode ser separado dele. Então, também não tem essa vírgula. A escuta, mas também o diálogo é excelente ferramenta do convívio humano. Já vamos começar por aqui. Aqui eu já tenho novamente um substantivo. Se eu tenho um substantivo, ele não vai ser separado, como acabei de falar, do adjunto adnominal e nem do complemento nominal. Então, essa vírgula não pode ter. Então, aqui é a ferramenta do convívio humano. E a primeira vírgula, será que poderia colocar um aqui? Sim ou não? Aqui você vai observar o quê? Quando aparecer mas também, como também, essas expressões que vêm somar aqui, que vão juntar ao termo anterior, você pode, o uso da vírgula será facultativo, você pode usar ou não. Mas se usar, você vai usar as duas, observe só. A escuta, vírgula, como também, vírgula, o diálogo é excelente ferramenta. Então, a escuta, mas também o diálogo é excelente ferramenta. Então, aqui teria o correto, seriam as duas vírgulas ou então nenhuma. Você poderia usar ou não, mas só uma não. Ok? Então, já descarto também a alternativa B. Muitos já não conseguem mais acreditar em um mundo sem violência. Questão de vírgula, você já vai escrever lá SVC. Se tem o SVC, não posso separar o sujeito do verbo nem o verbo do complemento por vírgula. Observe aqui. Eu acredito em que? Em um mundo sem violência. Então, aqui eu tenho o verbo e o complemento, não é isso? Não posso colocar vírgula aqui, já descarto. Observe só. Muitos já não conseguem mais acreditar. Aqui este mais eu tenho o quê? Um advérbio. Se eu tenho este advérbio aqui, em momento nenhum, não há uma regra que justifique o emprego dessa vírgula. Não pode ter. Para simplificar, você poderia falar: muitos já não conseguem acreditar. Então, aqui eu teria o quê? Uma locução verbal. Algumas bancas colocam muito a vírgula no meio das locuções verbais e não pode. Então, descarto aqui a alternativa C também. Até aqui, está acertando ou errando? Vamos à próxima. Os agentes públicos que garantem a segurança da população devem ser respeitados. Quando aparecer este que aqui, você vai identificar se ele é um pronome relativo. Por que é importante você identificar? O pronome relativo, ele dará início a quê? A uma oração subordinada, adjetiva, que pode ser explicativa, são duas. Explicativa ou, vamos colocar aqui também, adjetiva explicativa ou adjetiva restritiva. Então, são duas. Quando for a explicativa, essa oração virá separada por vírgula. Então, coloco vírgula aqui e vírgula aqui também. Por isso, a alternativa D está correta. Como vou saber que é explicativa? Quais agentes públicos? Aqueles que garantem a segurança da população devem ser respeitados. Então, você observa que esse termo que vem entre vírgulas, ele vem para explicar o termo anterior, para explicar o sujeito, os agentes públicos, aqueles que garantem a segurança da população. Por isso, a alternativa D está correta. Entre o S e V, aí você vai falar, mas você falou que não uso vírgula entre o sujeito e o verbo complementa. Aqui eu tenho o sujeito, não é isso? Aqui eu tenho o verbo. Você não usa uma, mas duas você pode usar. E as bancas colocam muito isso. Duas pode usar.
Não devemos dar crédito aos maledicentes e aos fanáticos. Quem dá, aqui eu já tenho aqui, verbo, não é isso? Se ele dá o quê? Crédito. Crédito é o complemento. Então aqui ele deu um verbo transitivo direto e indireto. Se eu tenho um verbo transitivo direto e indireto, eu tenho que ter um objeto direto e um objeto indireto. Você já sabe, objeto indireto é aquele que vem acompanhado de preposição. Olha a preposição aqui. Então, aí simplificando, eu não posso separar o verbo do seu complemento, ok? Então aqui já vem descarte também a alternativa é. Na frase do último quadrinho, para ser bem sincero, gostaria de esclarecer bem essa questão. O termo bem é empregado para modificar o sentido dos nomes a que se refere, imprimindo-lhes circunstâncias respectivamente de. Aqui já explicou, observe só o enunciado. O que modifica os nomes ou o verbo atribuindo-lhe uma circunstância de? Então aqui eu tenho o quê? Um advérbio. O que é o advérbio? Já explicou, é a palavra que intensifica às vezes, que modifica o sentido dos nomes e dos verbos. Então, advérbio é a palavra que modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio, atribuindo-lhe uma circunstância de quê? Pode ser modo, tem uma circunstância de lugar, aqui, acolá. Por exemplo, modo, eu poderia falar lentamente. Ele caminha lentamente. Para você identificar um advérbio de modo, muitas palavras terminadas em mente são advérbios de modo. Mas você faça a pergunta, como ele anda? De modo lento. Lentamente, advérbio de modo. Lugar, aqui, lá, acolá. Tem também advérbio de tempo, ontem, hoje. Tem advérbio de dúvida. Tem advérbio de negação também. Aí você vai observar, observe a frase. Ele chegou, ele não chegou. Então, quando eu falo, por exemplo, ele, vou colocar aqui, ele chegou. Ok, estou afirmando. Aí eu venho aqui e falo, ele não chegou. Esse não aqui é um advérbio de modo que está fazendo o quê? Modificando o verbo chegar. Não modificou? Era chegar e agora é não chegar. Então, advérbio é isso, a palavra que vai modificar o verbo, os nomes também, como fala aqui. Você observa aqui, olha aqui, esclarecer bem essa questão, para ser bem sincero. Sincero é o quê? Um adjetivo. Então, ela pode modificar adjetivo, verbo ou próprio advérbio. Vamos ver então. Tem duas, você vai começar por aquela mais fácil. Para ser bem sincero, eu poderia falar para ser muito sincero. Muito, tão, demais é advérbio de quê? Intensidade. Observe, para ser sincero, para ser muito sincero, para ser bem sincero. Você viu que esse adjetivo aqui foi intensificado? Uma coisa é ser sincero, uma coisa é ser feio, outra coisa é ser muito feio. Uma coisa é ser sincero, outra coisa é ser muito sincero. Então, muito aqui ele vai expressar uma circunstância de intensidade. Comecei pelo mais fácil. Intensidade não é afirmação, nem dúvida, nem modo, nem tempo. Pronto, gabaritamos a questão sem sofrer com o advérbio de modo. Quando aparecer bem, mal, pode, na maioria das vezes, são advérbio de modo. Observe só. E gostaria de esclarecer bem essa questão. Gostaria de esclarecer, aí você pode substituir por outro advérbio de modo. Eu poderia falar claramente essa questão. Gostaria de esclarecer de modo claro essa questão. Então, qual é o modo que ele gostaria de esclarecer essa questão? Bem, um modo bastante consolidado, ok? Então, aqui nós já vimos que é advérbio de modo também. Facilitou muito, o de intensidade é bem fácil. De afirmação, eu poderia falar sim ou certamente. Quando eu falei que nem todos os advérbios terminados em mente são advérbio de modo, certamente. Você irá à festa? Certamente. Então, você está afirmando. Dúvida, talvez eu vá à festa. Negação, não irei à festa. Sim, irei à festa, como já disse. Tempo, irei à festa amanhã. Irei, aqui já não dá mais, irei muito à festa, não. Intensidade, nós já vimos,
é quando vai intensificar, que seja o adjetivo, o advérbio ou o próprio advérbio. Na frase do penúltimo quadrinho, eu quis dizer uma pergunta sobre, nem trouxe aqui o quadrinho porque é uma questão de gramática. A expressão destacada está corretamente substituída em conformidade com a norma padrão da língua por. Então, vai fazer concurso para a Guarda Municipal? Muita atenção também. Vai ter sinônimo? Sim. Observe, aí primeiro ponto, você identificar que sobre aqui, qual o significado de sobre? Sobre é uma preposição, não é isso? Eu quis dizer uma pergunta sobre o que estamos estudando. Eu poderia falar, eu quis dizer uma pergunta acerca do que estamos estudando, não é isso? Eu quis fazer uma pergunta a respeito do que estamos estudando. Então, aqui são questões sinônimo, questões sobre sinônimo. São palavras que possuem significados semelhantes. Mas esta questão também ela está contemplando o quê? Regência. Regência é você saber, eu sempre falo, é o maestro, nós temos lá o maestro e a orquestra. Então, o maestro, por exemplo, aqui vai ser o relacionado. Maestro. Este maestro ele vai exigir da orquestra o quê? O que ele vai mandar? Observe só, o termo regente e o termo regido. Se é relacionado, eu falo, a aula de hoje é relacionada no guarda civil ou é relacionada ao cargo de guarda civil? Se é relacionado ao alguma coisa. Então, o maestro, o termo regente aqui, neste caso, a palavra relacionada, ela exige a preposição a e não a preposição em. Aqui, em mais o não é no. Então, está relacionado a alguma coisa. Isso é regência. Como melhorar em regência? Lendo bastante, prestando atenção. O verbo exige a preposição ou não? E quando exige, qual é a preposição exigida pelo verbo, correto? Então vamos lá. Estava relacionada ao. Já venho aqui e descarto a alternativa B, porque se é relacionado a alguma coisa e não em alguma coisa. A respeito de. Então, ele estava falando a respeito da obra. Certinho aqui. Poderia substituir? Eu quis dizer uma pergunta a respeito do que estamos estudando. Vamos à alternativa A. Eu quis dizer uma pergunta quanto o que estamos... Não. Observe aqui, quanto vai exigir a preposição a. Então, eu falaria quanto ao aumento do salário, compreendi que ele não cobriu a inflação. Então, quanto aqui exige a preposição a. Eu não posso usar sem a preposição a. Em relação, falei a respeito de alguma coisa. Esta aula está relacionada a alguma coisa. Em relação ao salário, se é em relação aqui, regência de novo, vai exigir a preposição a. Então, em relação ao alguma coisa. Referente também vai exigir a preposição a e não a preposição de. É referente ao seu trabalho. Referente aos seus estudos, você está nota 10. Conseguiu compreender aqui? Isso daqui é regência. Você precisa observar para ver. O termo regente, ele exige preposição? E se exige, qual é a preposição? Ele estava apto em trabalhar? Não, ele estava apto a trabalhar e apto para trabalhar. Então, o adjetivo apto exige as duas preposições. Ele pode ser utilizado tanto com a preposição a quanto com a preposição para. Ele estava apto em trabalhar? Não. Aí você já sabe. Neste caso, não posso usar a preposição em. Aqui a questão contemplava, então, sinônimo e também regência. Regência é um assunto muito extenso. Muita leitura para você melhorar. Para responder a questão, leia a frase. A força de um homem e de um povo está na não violência. Experimentem. A forma verbal experimentem está empregada na terceira pessoa do modo imperativo. O que é o modo imperativo? Vou falar um pouquinho para vocês sobre ele agora. O modo, quando se fala de modo, o mais fácil é qual? O modo imperativo. O imperativo vem do imperador, que é aquele que manda. Ou então uma proibição, não estacione um pedido. Passe-me, dê-me um livro.
Aí você está fazendo o quê? Um pedido, estude mais, um conselho. Ele é dividido, ele só tem duas formas aqui, ó, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então vamos lá, imperativo afirmativo e imperativo negativo. Quando se fala de modo imperativo. Bem fácil. Pare o carro, uma ordem. Abra o livro agora, também. Não se movimente, aqui você já observa que o imperativo negativo. E na hora de flexionar, que as bancas já gostam mais, principalmente quando envolve você. Então fique muito atento que as bancas cobram muito isso. Nós temos o imperativo afirmativo da primeira terminação, olha aqui o verbo amar, aí depois nós temos aqui também o verbo beber. Você pode observar o quê? Que não tem a primeira pessoa, o eu, quando for lá no modo imperativo, não tem. Ok. Quando for, aí você já vai conjugar. Ama tu, ame você. Você vai se lembrar disso. Quando for que a banca estiver cobrando essa conjugação com você, é muito interessante você se lembrar principalmente desses dois, mas precisa de saber conjugar o verbo todo. Ama tu, mesma terminação aqui. Agora, ame você, aquele que terminou em a, como vimos anteriormente, ele virou o é. Amemos nós, amai vós e amem vocês. Fique muito atento a este aqui, ó. Ame você. Se o verbo terminou em a, vai ser é. E se o verbo terminar em é, quando for você, vai a. Aí vai inverter. O verbo termina em ar, quando for a conjugação no modo imperativo, lá o imperativo afirmativo vai virar é. E se for é, vai virar a. Agora vamos ver o imperativo negativo. Você observa que é mais fácil. Se é terminação, primeira terminação a, vai virar é. Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Imperativo afirmativo do verbo da segunda conjugação. Bebe tu, você pode observar que quando se fala de tu, continua a mesma. Mas se é você, vira o quê? Beba você. Bebe tu, beba você, bebamos nós, bebei vós, bebam vocês. E agora o imperativo negativo. Não bebas tu, não beba você. Aí você já observa. Vamos colocar aqui também. O imperativo negativo já é o oposto. Se ele é em é, vai virar a. Aqui atrás não era amar, que terminava em a, e aí ele virou o quê? É. Então, não bebas tu, não beba você, não bebamos nós, não bebais vós, não bebam vocês. Quando se trata do modo imperativo, o imperativo negativo é mais fácil. Agora fique muito atento e memorize essa conjugação do imperativo afirmativo. Ama tu, o verbo estudar. Estuda tu, estude você. Ok? Coma, se for um verbo comer. Come tu, coma você. É só inverter o você. Então, agora que você já compreendeu sobre o modo imperativo, lembrando que o modo imperativo ele vai fazer o quê? Ele vai dar uma dica, compre, misture os ovos. Então, está dando uma dica, também uma sugestão. Imperativo vem de qual palavra? Vem da palavra imperador. O imperador ele dá uma ordem. Então, o modo imperativo é isso. Experimentem, compre batom. Nós precisamos também de uma outra frase em que o verbo esteja na terceira pessoa do plural do modo imperativo. Vamos lá, rejeitaram. Então, eu rejeitei, ele rejeitou, eles rejeitaram. Aqui eu já vi que está no passado. Voltando aqui à questão, nós já vimos que está no modo imperativo, mas o imperativo afirmativo, quando vai afirmar alguma coisa. Se for negativo, vai negar. Então, passado. Passado aqui, essa frase está no pretérito, vamos colocar aqui, pretérito perfeito do indicativo. Então, não é modo imperativo. Redescobrissem, sempre que aparecerem os dois S's, que eles amassem, se eles pensassem, se eles estudassem, eu já sei que está no subjuntivo, no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, apareceu lá
apareceram os dois S's, você já sabe. É modo subjuntivo. Atenção, estudante. Pare um pouco, não tem problema você parar o vídeo. Observe o modo subjuntivo, que as bancas também cobram muito, tá bom? Protegeram, eu protegi, ele protegeu, nós protegemos, eles protegeram. Também pretérito perfeito do indicativo. Então, eu tenho aqui um pretérito perfeito do indicativo. Preservem os ideais democráticos que os países se salvarão. Então, preservem, aqui eu estou falando com quem? Com vocês. Então, aqui vai gabaritar a questão, por quê? Eu tenho no modo imperativo o tempo afirmativo. Então, aqui eu tenho modo imperativo afirmativo. Então, eu poderia falar o quê? Que eles preservem. Então, vamos modificar aqui, vamos colocar assim. Preservem vocês. Eu poderia falar, preservem vocês o meio ambiente. Preservem vocês o meio ambiente. Neste caso aqui, nem precisa você vir e colocar o vocês, não, porque sei que já estou falando diretamente com vocês pela desinência aqui do verbo. Então, preservem o meio ambiente. É o mesmo jeito aqui, experimentem vocês, ok? Então, a alternativa D está correta. Aqui é interessante que nós temos o verbo experimentar. Quando estiver no modo imperativo, lá no imperativo afirmativo, você estiver falando com você, eu falo o quê? Experimenta a água ou experimente? Eu falo o quê? Experimente. Você vai observar que o verbo de, e as bancas cobram muito o modo imperativo, os verbos da primeira terminação, que é ar, eles vão virar o é. E se fosse, por exemplo, o verbo beber, eu falo o quê? Bebe a água? Não, eu falo o quê? Beba guaraná. Então, aqui você observa que se for da segunda e da terceira, vou colocar o i aqui também, por exemplo, partir, eu falo o quê? Parte o bolo? Não, eu falo parta o bolo, parta você o bolo. Então, se for da segunda e terceira, vai voltar para a primeira, como você pode ver aqui, ó. Beba e parta. Muito interessante, então, memorize isso daqui. Sempre que for imperativo, afirmativo e estiver falando com você ou vocês, se for da primeira conjugação, vai virar é. Ou seja, o a vira é e o e e o i viram a. Então, experimente, beba, parta. Passaram, eu passei, tu passaste, ele passou, nós passamos, vós passastes e eles passaram. De novo, pretérito o quê? Perfeito do indicativo. Você identificando os tempos e modos verbais vai ajudar muito para você gabaritar as questões. Então, neste caso aqui, a alternativa D, por quê? Porque nós temos o imperativo afirmativo. Alterando-se a frase em destaque, a paz precisa ser ensinada e estimulada para forjar um mundo mais digno e harmonioso. Obtém-se versão correta de acordo com o sentido e também colocação pronominal. Então, primeiro a gente tem que observar o sentido e também colocação pronominal. Esta questão ela está contemplando também conjunção. Primeira coisa, quando aparecer a preposição para, vou colocar aqui, apareceu a preposição para, mais verbo no infinitivo, seguida de verbo no infinitivo, aí você já sabe, está expressando uma ideia de finalidade. Finalidade. Ele estuda para quê? Para passar em um concurso. Então, qual que é a finalidade, o objetivo? Para passar em um concurso. Então, conjunção, expressando a ideia de finalidade. Devemos observar também colocação pronominal. Eu começaria por colocação pronominal. Por quê? Observe o pronome oblíquo átono si. Será que ele vem antes ou depois do verbo? A fim de que? Você observa que a fim de que eu tenho o quê? Uma conjunção adverbial. Quando eu falo do Enéas 4Ps, você vai observar o quê? Então, vou colocar aqui, inclusive, ó, Enéas 4Ps. P, 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 P. São as palavras atrativas, ou seja, elas vão atrair o pronome para perto delas, o pronome ficará antes do verbo. Então, esse S aqui é das orações
subordinadas, das conjunções subordinativas, a mesma coisa. Então, apareceu uma conjunção subordinada, obrigatoriamente o pronome tem que vir para perto dele. Então, o correto seria a fim de que se forje. A fim de que forje-se, por mais que forje-se, não, por mais que se forge. Aqui, da mesma forma, também uma oração subordinada, vou colocar só oração, uma conjunção subordinada adverbial. Aí você já vem e descarta também. Vamos ver se tem mais? Olha aqui. Logo que está relacionado também a uma ideia de tempo, que também é uma conjunção subordinada. Somente com Enéas 4Ps já eliminei 3 alternativas. Para que se forge ou embora se forge. Embora aqui expressam a ideia de concessão. O que é uma conjunção concessiva, uma oração concessiva? É aquela que expressa uma ideia contrária da oração principal, mas não impede de acontecer. Então, vou descartar. Alternativa C, por quê? Aqui ela está reduzida de infinitivo e aqui ela está desenvolvida, uma vez que aparece a conjunção. Então, neste caso, para que se forge, observe. A paz precisa ser ensinada e estimulada para que se forge um mundo mais digno e harmonioso. Então, aqui neste caso, a alternativa C está correta, colocação pronominal também está correta, porque veio antes do verbo e aqui eu tenho uma conjunção também subordinada, atrai o pronome para perto dela e ele virá antes do verbo. Esta questão está contemplando concordância, pode ser verbal ou nominal. Pare o vídeo e resolva. Vamos ver se você vai acertá-la. Vamos aqui resolver. Então, a questão contemplando concordância, a primeira coisa, tem concordância verbal, você vai identificar o verbo. Faça a pergunta: quem estaria disposto a construir a paz? Os governos, não é isso? Quais governos? Sujeito no plural, a VUNESP facilita bastante. Por quê? Muitas questões de concordância você resolve. Sujeito no plural, verbo também no plural. Então, o correto seria o quê? Estariam dispostos a construir a paz. Os governos, eles eu falo, eles estaria, não. Eles estariam. Então, já descarto a alternativa A. Quais governos estariam dispostos? E aqui, o dispostos já veio empregado de maneira correta. Nossa época, marcada por eventos dos mais violentos. Aí você observa. O que era violento? O evento, não é isso? Neste caso aqui, eu tenho um substantivo. Qual que é a regra? O violento aqui é um adjetivo. A regra fala o quê? O adjetivo, concordância nominal. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero masculino e feminino ou também em número, correto? Então, o correto seria violentos. Eu falo o quê? Eventos violentos. As democracias, embora ameaçadas, constituem, aí você já vem. O que constitui o melhor cenário para banir a violência? As democracias, sujeito no plural, verbo também no plural. Então, aqui, concordância verbal, tá ok. As democracias constituem o melhor cenário para banir a violência. Observe só. O melhor está concordando com o cenário, embora ameaçadas, o que estava ameaçado? As democracias ameaçadas. Sempre que tiver o verbo no particípio, que vai exercer a função de adjetivo, precisa concordar com o substantivo em gênero e número. Até hoje existe, já vem aqui e faz a pergunta. O que existe? Poucas culturas, sujeito. Vamos colocar na ordem direta. Poucas culturas existe? Não. Poucas culturas existem. Sujeito no plural, verbo obrigatoriamente no plural. Então, até hoje existem poucas culturas dispostas a fortalecer os movimentos. Nossa, aqui ficou pesado, hein? Os movimentos pacifistas. Observe só, adjetivo concordando com o substantivo, artigo concordando com o substantivo. Por isso, esse substantivo precisa estar no plural. Mestre, outro dia vi que quando o verbo vem antes do sujeito, ele pode ficar também no singular.
somente se for um sujeito composto, por exemplo. Existe pouco dinheiro, vou colocar aqui, existe pouco dinheiro e muito trabalho. Neste caso aqui, o verbo pode concordar quando eu tenho o quê? Um sujeito composto. Se tem um sujeito composto, o verbo vem antes, ele pode vir no singular, concordando com o mais próximo, então pouco dinheiro existe, ou ele pode vir no plural também, concordando com os dois, existem pouco dinheiro e muito trabalho. Quando ele vem depois do sujeito composto, obrigatoriamente tem de vir no plural. Então, pouco dinheiro e muito trabalho existem. Então, descartei a alternativa C. Interessante você compreender essa regra do sujeito composto. O diálogo e a escuta, se bem praticado, observe só, o que é praticado? O diálogo e a escuta. Então, são dois aqui, não é isso? Eu falo o quê? Eles praticado? Não, eles praticados. Então, o diálogo e a escuta, se bem praticados, sempre produz. Aí você faz a pergunta, quem produz? O diálogo e a escuta. Então, aqui eu tenho o quê? Sujeito composto. Se tem o sujeito composto, o verbo obrigatoriamente estará no plural. Então, produzem, não é isso? Observe só. O diálogo e a escuta, se bem praticados, sempre produzem atitudes favoráveis à paz. Restam saber se os países convocados pela ONU se mostrarão. Aí você vem aqui, faz a pergunta, o que vai se mostrar? Os países, então. Sujeito no plural, verbo também no plural, até aqui está o quê? Se mostrarão sensível, o que vai ser sensível? Os países. Então, eu falo o quê? Vai ficar aqui. Os países sensíveis. Por quê? Sensíveis aqui é um adjetivo. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Descartei a alternativa E. Eu falaria o quê? Países bom? Países sensível? Não. Eu falo o quê? Países bons, países sensíveis. E aqui ainda tem outra questão. O correto seria resta saber ou restam saber? A VUNESP cobra muito aqui o sujeito oracional. Sujeito oracional já é autoexplicativo, é o sujeito em forma de oração. Então, resta saber o quê? Se os países convocados pela ONU apareceu esse se ou então o que, verifique, eles podem ser o quê? Uma conjunção integrante. O que é uma conjunção integrante? Aquela que vai dar início a uma oração, vou colocar aqui embaixo, oração subordinada substantiva, correto? Então, conjunção integrante dá início a uma oração subordinada substantiva. Ah, mestre, então esse sujeito oracional eu posso substituir por isso? Sim. Sempre que você puder substituir por isso, aí o verbo ficará no singular. Eu não falo isso são, eu falo isso é. Então, o correto aqui seria o quê? Resta saber isso. Ok? Resta saber isso. Compreendeu? Então, isso é sabido, por exemplo, se eu fizer a frase dessa forma. Simplificando, resumindo, quando aparecer aqui o se ou o que, verifique se você pode substituir toda essa oração por isso. Resta saber isso. Ou então, resta isso, tanto faz. Aí você já sabe, olha, se pode substituir por isso é sujeito oracional. Se é sujeito oracional, o verbo estará no singular. Então, o correto é resta saber. Assinale a alternativa em que o trecho do texto está reescrito em conformidade com a norma padrão da língua, com a expressão destacada em negrito flexionada no plural. Então, o que está pedindo esta questão? Tem uma questão, a primeira coisa é você compreender o que ela pede. Então, assinale a alternativa em que o trecho do texto, deixei aqui, como vocês podem ver, primeiro, segundo parágrafo, não precisa. Aqui é uma questão de gramática pura. Então, neste caso, quando fala flexionada, aqui, ó, com a expressão destacada em negrito, flexionada no plural. Isto daqui está cobrando o quê? Concordância, não é? Então, vamos ver aqui, ó.
concordância. Quando está falando de concordância, você tem que ver se é singular ou se é plural. Então, vamos reescrever esta frase aqui, mudando apenas o que está em negrito. Em qual das alternativas ficou correta fazer esta alteração? Então, trouxe aqui uma síntese também sobre concordância verbal. Você já está farto de saber que o quê? Concordância verbal, quando se fala de concordância verbal, é a concordância do verbo com o sujeito, em número que está relacionado a singular ou plural e pessoa, primeira, segunda ou terceira. Então, era necessária sua volta. Primeira coisa, identifica o sujeito. Tem concordância verbal, identifique o sujeito. O que era necessária? Sua volta. Sua volta. Isso daqui é um sujeito em quê? No singular. Se o sujeito está no singular, o verbo precisa de estar no singular. Então, é extremamente importante você se lembrar disso daqui. O verbo concorda com o sujeito em número, principalmente em número. Se o verbo está no singular, se o sujeito está no singular, o verbo também precisa de estar no singular, ok? Então, isso daqui é clássico. Identifique o sujeito para saber depois com qual termo o verbo vai concordar, se ele estará no singular ou no plural. Trouxe aqui também uma explicação sobre sujeito oracional. A VUNESP cobra muito sujeito oracional. Então, o que é o sujeito oracional? Ele pode ser substituído pela palavra isso. Percebe-se que os homens fugiram. Então, neste caso aqui, percebe-se o quê? Que os homens fugiram. Então, eu poderia falar isso? Percebe-se isso? Sim. Ou então, isso se percebe. O que é o sujeito oracional? Já é explicativo. É um sujeito formado por uma oração. Olha aqui, isso daqui é uma oração. Não é isso? Oração subordinada substantiva. Então, quando nós temos a oração subordinada substantiva, que é iniciada por uma conjunção integrante, que pode ser o que ou o se, nós temos aqui um sujeito oracional. Conseguiu compreender, então? Sujeito oracional é aquele que pode ser substituído por isso. Percebe-se isso. Isso se percebe. Então, isso aqui está exercendo a função de quê? De sujeito. E aqui nós temos o predicado, ou então o verbo. É muito comum as bancas colocarem uma vírgula aqui. Percebe-se que os homens fugiram. Não pode, porque que os homens fugiram está exercendo a função de sujeito, um sujeito oracional. Quando eu tenho o sujeito oracional, em duas situações aí que são as mais cobradas. Quando esse sujeito oracional, ele é iniciado pelas conjunções integrantes que e se. Olha aqui, ó. O que são as conjunções integrantes? São aquelas usadas para introduzir as orações subordinadas substantivas. Aí você vai se lembrar a oração subordinada substantiva, aí você vai se lembrando, né? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e outras. Então, quando para se ter um sujeito oracional nesta primeira situação, ele é iniciado pela conjunção integrante, que pode ser que ou se. Espero o quê? Que você passe em um concurso. Eu também espero, em breve. Então, neste caso aqui, nós temos aqui o quê? Olha o que aqui, ó. O que é uma conjunção integrante. Se eu tenho uma conjunção integrante aqui, nós vamos ter o quê? Um sujeito oracional. O sujeito oracional, como você se lembra, ele é o quê? Ele pode ser substituído por isso. Então, eu espero que você passe em um concurso. Espero isso. Olha aqui para vocês verem. Isso eu espero. Então, aqui é muito simples. Sujeito oracional é uma oração que exerce a função de sujeito. Essa oração, no primeiro exemplo que vimos, ela é iniciada por uma conjunção integrante que pode ser o que ou se. O que é uma conjunção integrante? É aquela que introduz uma oração subordinada substantiva. Ela introduz uma oração subordinada substantiva. Ok? É importante que você gabarite a próxima prova de português. É importante, olha o que aqui, ó. Aí você já vai pegar a sua... Opa, isso aqui é uma conjunção integrante. Se é uma conjunção integrante, ela está iniciando aqui, ela está introduzindo o quê? Uma oração subordinada substantiva. Se está fazendo isso, eu vou ter o quê? Então, um sujeito oracional. Substitua por isso. Vai dar certo? Vamos ver. É importante isso. Isso é importante. Então, isso aqui vai... E
vale realçar que o verbo sempre estará na terceira pessoa do singular. Eu não posso falar, isso aqui não remete a ele? Ele é terceira pessoa do singular, então ele é, isso é. Agora, também podemos ter aqui um sujeito oracional quando tivermos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Que é quando que ela é reduzida de infinitivo? Quando ela for composta por verbo no infinitivo. Vamos para a prática. Olha aqui. Estudar é importante. Então, isso é importante. Então, eu substituo aqui. Então, aqui também é um sujeito oracional. Por quê? Porque nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva com um verbo no infinitivo. Olha o próximo. Praticar exercícios. Aqui nós temos um verbo no infinitivo também. Aí eu posso substituir por isso. Praticar exercícios é bom para a saúde. Isso é bom para a saúde. Então, memorizou aqui, sujeito oracional pode ser substituído por isso. As bancas cobram muito essas duas situações aqui. Quando for iniciado por uma conjunção integrante, pode ser o que ou se. Ou também quando a gente tiver uma oração subordinada, substantivo, subjetivo, reduzida de infinitivo, ou seja, quando tivermos um verbo no infinitivo. Deu para substituir por isso sujeito oracional. E se eu tenho um sujeito oracional, pode ser substituído por isso, você vai se lembrar de que o verbo vai ser sempre empregado na terceira pessoa do plural. Então, nós temos que ter muita atenção para isso daqui. Então, vamos voltar aqui à questão para a gente compreender esta concordância verbal. Vamos substituir a palavra que está no singular, em negrito que está no singular, colocá-la no masculino, no plural, aliás. Enviar um emoji de faca ou arma constitui ameaça? Enviar uns emojis de faca ou arma constituem ameaça? Primeiro ponto, identifique o sujeito. O que constitui uma ameaça? Enviar uns emojis de faca ou arma. E você já pega, grifa aqui. Ó. Eu poderia substituir por isso? Sim. Então aqui, como nós vimos aqui, podemos falar que nós temos uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ela é composta por um verbo no infinitivo. Enviar uns emojis de faca ou arma constitui ameaça. Isso constitui, acabei de falar com vocês, quando puder ser substituído por isso, o verbo precisa estar sempre na terceira pessoa do singular. Eu não falo isso são, eu falo isso é. Então aqui está errado porque deveria continuar do mesmo jeito. Enviar uns emojis de faca ou arma constitui. Por quê? Porque nós temos um sujeito oracional. Então aqui vai ser o quê? Isso constitui, ok? Quer simplificar? Eu envio o quê? Um emoji. Aqui eu tenho um objeto direto. E quando se fala de concordância verbal, o verbo concorda com o objeto direto ou o verbo tem de concordar em número e pessoa com o sujeito? Se a mudança foi no objeto, não importa. Então vou descartar a alternativa A. Há muita coisa que poderia se perder na tradução. Há muita coisa que poderia se perderem nas traduções. Aqui neste caso aqui nós temos uma adjunta adverbial. Ele também não interfere. Quando fala de concordância verbal, o verbo tem que concordar com o sujeito ou com o adjunto adverbial, ou com o complemento, ou com o objeto direto. Concordar com o sujeito. Então, neste caso aqui, vamos compreender melhor. Há muita coisa. O que poderia se perder? Coisa. Então, a coisa poderia e a coisa poderia se perder. Então, aqui se está no singular, o verbo também precisa estar no singular. E como aqui temos o mesmo sujeito, a coisa poderia se perder, não tem como ir para o plural o verbo perder. Então, ficaria da mesma forma, não alteraria, ficaria assim, ó. Há muita coisa que poderia se perder nas traduções. Porque o que importa para a concordância verbal é o sujeito. E aqui a adjunta adverbial não nos importa. A justiça está penando para lidar com a nova forma de comunicação. As justiças, substituir a justiça aqui está no singular, o verbo está no singular. As justiças está no plural, o verbo está no singular. Opa, descartei fácil essa daqui. Então ficaria o correto. As justiças estão penando para lidar. Então, neste caso aqui, ó, para lidar. Lidar também está relacionado aqui à justiça. Mas como é o mesmo sujeito para estes dois verbos, está penando e lidar,
Aí, este segundo verbo vai ficar no singular. Então, aqui tem dois erros. Então, o correto ficaria o quê? As justiças estão penando para lidar com a nova forma de comunicação. Então, já descarto esta alternativa aqui. A pessoa estava apenas usando o emoji para se proteger. A pessoa estava apenas usando os emojis para se proteger. O que eu disse antes? Tem concordância verbal, identifique o verbo. Quem estava usando? A pessoa. Então, você vem aqui, a pessoa está no singular, o verbo também estava no singular. Agora, para se proteger, quem vai se proteger? Os emojis ou as pessoas? No caso, a pessoa. Então, você identifica primeiro a quem este verbo se refere. Quem estava praticando a ação de se proteger? Os emojis? Não. A pessoa. Então, como a pessoa está no singular, o verbo também precisa estar no singular. Então, o correto seria se proteger. Porque quem se protege é a pessoa. Então, a pessoa se proteger. Então, neste caso, a pessoa está no singular, o verbo também precisa estar no singular. Questão bem complexa esta daqui, contemplando concordância verbal, mas bem puxada mesmo, que você precisa ter muita atenção. Ele estava usando o quê? Os emojis. Então, aqui eu tenho um objeto direto. O que eu disse antes? O verbo precisa concordar com o sujeito e não o objeto direto. Então, se o objeto direto está no singular ou no plural, não interfere. O que interfere é o sujeito. Quem que estava pensando? A pessoa. Quem que estava se protegendo? A pessoa. Então, ambas estão no singular aqui. A pessoa, o verbo também precisa estar no singular. Posso descartar. Embora o contexto em que foram utilizados diga muito sobre as intenções. Embora os contextos em que foram utilizados, esse aqui lá no texto está se referindo aos emojis também. Então, vamos escrever aqui. Embora o contexto em que foram utilizados os emojis, vamos escrever aqui, os emojis, voltando ao texto, dá para compreender isso aqui, digam muito sobre as intenções. Então, primeiramente, vamos ver aqui, os contextos. Vamos ao verbo primeiro. O que foi utilizado? Então, o que foi utilizado? Os emojis. Os emojis estão no plural, então aqui a locução verbal, o verbo principal vai estar o verbo auxiliar aqui, que é foram, estará no plural também. Então, por isso que eu coloquei aqui, faça a pergunta. O que foi utilizado? Os emojis. Plural, o verbo está no plural, então está correto. Digam muito sobre as intenções. O que fala muito sobre as intenções? Os contextos. O contexto está no plural, o verbo precisa estar no plural, então está correto. Ah, mestre, mas por que aqui em cima usou foi diga? Porque o que vai dizer muito? O contexto. O contexto está no singular, o verbo precisa estar no singular também. Por isso que aqui está correto. Então, esta alternativa está correta, por quê? Conseguiu compreender? Se não, deixe a sua dúvida nos comentários que volto para auxiliar você na compreensão. Mas é uma questão mais complexa aí, mas não é extremamente difícil. Lembre-se, o verbo precisa concordar com o sujeito. O verbo não precisa de concordar, ele não concorda com o complemento, que seja objeto direto ou um objeto indireto. Então, fique atento a isso aqui que já ajuda muito. Você não precisa compreender toda esta parte gramatical. Em conformidade com a norma padrão da língua, o trecho equivalente ao destacado em o segundo macaco não conseguia alcançar a lua, com a expressão lua substituída pelo pronome. Esta questão está contemplando o quê? Colocação pronominal. Ah, colocação pronominal, a minha cabeça vem a primeira coisa é próclise, ênclise, mesóclise, pronominal. Certo, mestre Mário? Não, errado. Às vezes não precisa, às vezes sim. Mas vamos ver então o que é colocação pronominal. Primeiro ponto é você compreender de transitividade verbal. Você precisa se lembrar de que os pronomes oblíquos átonos são aqueles que não vêm acompanhados de preposição. São eles: me, te, se, nos, vos, o, os, a, as, lhe e lhes. Estes daqui são os pronomes oblíquos átonos, que a gente vai substituir os trechos destacados por eles. Primeiro ponto é você identificar a transitividade verbal. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar os pronomes oblíquos átonos ou as suas variações. Por exemplo,
Eu não comprei o carro. Eu não comprei o quê? Se eu faço pergunta com o que, eu tenho um verbo transitivo direto, o carro é ele. E ele, como pronome oblíquo átono, eu uso o. Então, o correto ficaria eu não o comprei. Então, substituo o carro por o. Agora, quando esses verbos transitivos diretos, vou colocar aqui o verbo, quando o verbo transitivo direto terminar em R, S ou Z, você vai retirar o R, S ou Z e vai acrescentar lo, lá, los ou las, por exemplo. Comprar, ele vai comprar o carro. Substitua pelo pronome adequado. Aí eu falo, ele vai como terminou em R, eu tiro, ponho o acento, vai comprá-lo. Ok? Então, verbo transitivo direto. Quando ele terminar no som nasal M, ão ou oin, são acrescentadas as formas no, na, nos e nas. Por exemplo, eles compraram o carro. Aí, por exemplo, compram o carro. Simplificar aqui. E aí eu vou subir, o carro é ele, eu já sei que é o. Como terminou em som nasal, então fica o quê? Compram no. Aí eu acrescento o N. Então, se terminou em som nasal, vai ter o N antes do O ou do A. Então, aqui já compreendemos agora. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, o que vai acontecer? Eu vou usar lhe ou lhes. Muito fácil. Pegou sua prova, tem colocação pronominal, você já escreve lá. Se tem verbo transitivo direto, eu uso como complemento o a e suas variações. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar como complemento o quê? Lhe ou lhes. Então, vamos. Ele não obedece. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, como está no plural, fica o quê? Lhes. Então, o correto é o quê? Ele não lhes obedece. Ah, mestre Mário, mas por que não lhes obedece? Por que não pode ser ele não obedece-lhes? Porque aqui eu tenho uma palavra de sentido negativo. Quando a palavra é de sentido negativo, que a gente chama de uma palavra atrativa, ela vai atrair o pronome para perto dela, aí ele vai vir antes do verbo, que vai ser um caso de próclise. Então, o correto é ele não lhes obedece. Uma dica aqui também do mestre Mário, não pode iniciar a frase com pronomes oblíquos átonos, né? Não é dica. É regra mesmo, não pode iniciar a frase, por exemplo, me dê o livro, não posso, o correto é dê-me o livro. Primeiro ponto, então, transitividade verbal, é verbo transitivo direto, eu vou usar o a, verbo transitivo indireto, eu uso lhe ou lhes. Então, vamos ver aqui, ó, o segundo macaco não conseguiu alcançar a lua, vamos retirar a lua aqui, ó. Primeiro ponto, identifica se é VTD ou VTI, pegou a sua prova, lembre-se do mestre Mário, põe lá. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou usar como complemento o a e suas variações. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu vou usar como complemento lhe ou lhes. Então, ele não conseguia alcançar. Quem alcança, alcança alguma coisa. Verbo transitivo direto. Mestre Mário, mas eu tenho uma dificuldade enorme em transitividade verbal. Identifica, se o verbo vier acompanhado de preposição, vamos ver aqui, por exemplo, olha aqui, ó. Quem obedece, obedece às leis. Se tem crase, é porque esse verbo aqui pediu essa preposição a. Se o verbo vem acompanhado de preposição, você tem o quê? Um verbo transitivo indireto. Então, neste caso aqui, ó, é um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, eu tenho que usar o a e suas variações, né? A lua é o quê? Ela. Então, se é ela, eu poderia usar, dependendo da terminação do verbo, na ou lá. Lá, se ele terminar em R, S ou Z. E aqui se ele terminar em som nasal, né? Geralmente o N, mas pode ser o ão ou o oin também. Então, primeiro ponto, se eu tenho um verbo transitivo direto, eu não posso usar lhe ou lhes, porque lhe ou lhes é para um verbo transitivo indireto. Já elimino esta, já elimina aí duas, já facilitou. Agora, e nesse caso, o segundo macaco não conseguia alcançar lá. Não. O que eu disse? O que a regra fala? Vamos voltar aqui, ó. Quando o verbo terminar em R, você retira o R e acrescenta o lá. Voltando aqui, o verbo terminou em R, então o correto seria eu retirar o R e colocar o lá. Então, já descarto esta daqui também. E agora, conseguia alcançar ou a conseguia alcançar? Vamos ver. Primeiro ponto, já sei que é o a que eu vou ter que usar para substituir a lua, não é isso? A lua vai ser substituída pelo a. Agora fica, não conseguia alcançar-la ou conseguia alcançar. Bem simples, eu tenho uma palavra atrativa.
o quê? Uma palavra, palavras de sentido negativo, não, nunca, jamais, são palavras atrativas. Atrativo não é aquele que atrai, então vai atrair o pronome para perto dela. Ou seja, nós vamos ter um caso de próclise, que é o quê? Quando o pronome vem antes do verbo. Por quê? Porque nós temos uma palavra atrativa. Vamos ver aqui, que trouxe para vocês também. Olha aqui, próclise. Eu uso próclise quando? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Em quais situações? O em mais o verbo no gerúndio. Em se tratando de matéria portuguesa é muito fácil. Palavras negativas, olha o não lá, olha o jamais, olha o nunca. Em frases exclamativas, advérbios as bancas cobram muito, né? Quando aparece lá, por exemplo, pode ser nunca, jamais, também a palavra negativa, mas pode ser agora, o advérbio de tempo, por exemplo. Com as orações subordinativas também e com os 4 P's. Eu sempre coloco esta brincadeira aqui, o meu nome é Enéas, porque isso tudo aqui são 4 palavras, então 4P. Lembre-se do Enéas 4P. Então, em quais situações? O em mais verbo no gerúndio, mais palavras negativas. Nas frases exclamativas, os advérbios, isso daqui, fique atento que as bancas cobram muito. Nas subordinativas também, por exemplo, quando, me viu, embora. Aqui são as conjunções subordinadas, adverbiais. Pronome interrogativo, quem, não é muito cobrado. Pronome relativo, cobra-se muito. Pronome indefinido também. Pronome demonstrativo também. Então, aqui está o Enéas 4P. Lembre-se dele, vai te ajudar bastante. Voltando à questão, então, neste caso aqui, vamos ver. Então, o segundo macaco não a conseguia alcançar. Posso descartar a alternativa C. Por que ficou não a conseguia? Por quê? Porque nós temos uma palavra de sentido negativo, atrai o pronome para perto dela e ele vai vir antes do verbo. Então, nós temos um caso de próclise. Se é próclise, o pronome vem antes do verbo.